Se você já ouviu falar em Roberto Chiniachiki ou em Masaru Emoto, e mais do que isso, se você conhece o trabalho de ambos, talvez você possa estar pensando o que é que um tem a ver com o outro e onde é que o trabalho deles se entrelaça. Pois é sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje nessa nossa conversa. Vamos começar então por Roberto Chiniachiki. Além dele ser um grande escritor, conhecidíssimo, ele também é médico. Anos atrás, eu debrucei os meus olhos no livro de autoria dele, chamado A Carícia Essencial. Livro que, por sinal, eu recomendo muito fortemente que todos adquiram e leiam. Vai ser uma experiência transformadora na sua vida. E sobre o que eu queria falar a respeito desse livro? O Robert Chiniachiki, a especialidade dele na medicina é justamente psiquiatria. Então tem muita coisa que ele vai falar no livro que é de cátedra e por experiência própria, porque houve uma época da vida dele que não foi nada fácil. Ele teve que lutar, batalhar bastante, vocês nem imaginam quanto, pela vida do filho dele. Então, ele entende sobre tudo que ele fala no livro e tem uma forma dele explicar o que eu quero passar aqui para vocês. Tem uma forma dele explicar no livro que eu acho perfeita. Ele diz assim, que existem pessoas que, por uma razão ou outra, não receberam carinho na infância ou receberam, mas não como gostariam, não como esperavam. E infelizmente essas pessoas acabam fazendo com que o inconsciente delas enxerguem amor como combustível dentro do tanque de um carro, aonde se ela gastar vai faltar. Então é por isso que existem pessoas que são tão difíceis de dar carinho e da mesma maneira de receber carinho. Eu já citei aqui de outras vezes um vídeo que eu já fiz há um bom tempo atrás, onde o título do vídeo é Não Tenho Tempo. E o não tenho tempo do hoje em dia acaba fazendo com que muitas vezes as pessoas que apresentam esse tipo de característica acabem tendo potencializados esses tipos de sentimentos que, no final das contas, é como ele fala no livro, é que quando o amor ele vai sendo guardado por causa desse receio, né, de ficar sem, se você dá amor, acaba acontecendo parecido como maçãs encaixotadas no escuro da despensa. E tem uma série de referências que ele vai dando que faz com que a gente comece a entender uma série de coisas que acontecem ao nosso redor. Hoje de manhã mesmo, eu me lembrei de o trecho de um pequeno documentário que eu assisti há um tempo atrás, onde esse documentário tratava da vida de um cantor famoso que já é falecido, prefiro não citar o nome dele, e um dos entrevistados disse assim: eu não fui verdadeiramente amigo, muito menos um bom amigo. Evidentemente ele estava se referindo a esse cantor que faleceu. E por que ele fala isso? Esse cantor que faleceu, ele praticou suicídio. Então quando esse amigo
citou isso, na realidade o contexto que ele falava era o seguinte: o meu amigo estava em depressão, ele estava muito mal, e eu, que me dizia amigo dele, não consegui ver como ele estava mal. E por que ele não conseguiu ver que o amigo dele estava mal? Porque ele não tinha tempo. Uma coisa que me chama a atenção hoje em dia, nesses tempos da quarentena forçada, do vírus Xing Ling, né? Ainda hoje as pessoas dizem que estão sem tempo. Eu não entendo, eu não consigo entender isso. Qualquer um teve uma redução grande nas suas atividades diárias por conta dessa mudança que a sociedade foi submetida por conta desse vírus. No último vídeo que eu postei, eu cito o seguinte, que hoje em dia nós vivemos a pandemia do pânico. Eu diria que muito mais do que isso. Mais à frente, nós vamos viver a pandemia do egoísmo. Nesse livro A Carícia Essencial, ele começa a mostrar pra gente como muitas coisas ruins que acontecem na vida da gente, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente tem um imenso poder sobre essas coisas para que elas sequer venham a acontecer. Então esse livro A Carência Essencial, ela é bem sugestivo e ele consegue lhe tocar tão profundamente que você começa a ver que a primeira atitude que você tem que tomar na sua vida é parar de culpar as pessoas por tudo que acontece na sua vida. Mas o que é que isso tem a ver com Masaru Emoto? Então, chegando nesse ponto, eu acho que já dá para todo mundo entender porque é que eu admiro tanto o Robert Chiniachik e que eu considero ele como um dos meus grandes mentores. Mas o que é que tudo isso tem a ver com Masaru Emoto? Vou dizer agora. O Masaru Emoto, inicialmente, ele já tinha uma carreira como fotógrafo. E aí, num certo dia, ele começou a pensar o seguinte: o corpo humano é basicamente 70% de água. 70%. E aí, um belo dia, ele pensou assim: se o nosso corpo ele tem uma proporção tão alta de água, será que as nossas experiências, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, será que eles não têm alguma influência nessa nossa água? E aí ele começou a fazer uma série de experimentos. E como é que era esses experimentos? Ele começou a fazer assim. Isso é só um exemplo. Os experimentos que ele fez foram muito extensos. Mais um exemplo. Ele pegava água, colocava num frasco, segurava aquele frasco onde tinha água, aí começava a xingar. Ele pegava um outro frasco, com o mesmo tipo de água que ele pegou para o primeiro frasco, e em vez de xingar, ele começava a fazer elogios, falar palavras agradáveis. Aí depois disso, o que é que ele fez? Começou a pegar essa água das experiências, colocava para congelar. Depois ele pegava essa água, congelava e ia observar no microscópio. E ele passou a observar que, de acordo com o que ele fazia, ele mudava a conformação dos cristais de água quando eles eram vistos no microscópio. Aqui vocês têm um exemplo de cristal de água, onde anteriormente ele foi exposto a sentimentos de amor e de gratidão. Por outro lado, a diferença que existe quando é submetido a sentimento de ódio e de amor. Quando você lê o livro dele, que já foi editado aqui no Brasil, com o nome de Hadô, Mensagens Ocultas da Água, tem uma coisa que ele faz também que é o seguinte:
ele coloca água de vários locais, coloca nos frascos, envia para pessoas, envia esses frascos para pessoas em vários cantos do mundo. E ele diz assim: quando você pegar esse frasco, comece a xingar, comece a elogiar. Quando eles remetiam esses frascos de volta, ele percebia que o resultado era sempre semelhante. Ou seja, se a água era exposta a sentimentos bons, os cristais que formavam tinham uma conformação muito bonita. No livro, você, por exemplo, vai encontrar um experimento que ele faz, onde ele pronuncia a palavra diabo. Se você comprar o livro, você vai ver que é um negócio bem estranho o resultado disso. Lá no Japão existem estações de trem que apresentam exposições das fotos que ele fez no decorrer desse trabalho dele. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso a um documentário que foi feito justamente tratando desse experimento do Masaru Emoto. Eu recomendo a todos que assistam, porque eu acho que a gente agora chegando nesse momento vale a pena eu falar algo. Se nós somos 70% de água, todos nós, e se a água ela é tão influenciada pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, existem trechos desse documentário que vocês vão ver quando eles põem a água, por exemplo, as sinfonias de Mozart e outros estilos de música. É bem interessante o resultado. E o mais incrível disso tudo é que quem é acupunturista já conhece isso há bastante tempo. Que basta você falar algo que você já muda. Quando você repete muito certos tipos de programação, aquela programação acaba fazendo parte de você. Como é que a gente pode juntar o trabalho do Masaru Emoto com o trabalho do Robert Chiniachik? Se nós somos 70% de água, e se aquilo que nós ouvimos, que nós falamos, aquilo que nos envolve e aquilo que nós envolvemos, se aquilo tem o poder de receber toda essa ação, então, sabendo disso, vamos usar o que o Robert Chiniachik ensinou no livro A Carícia Essencial e usar até mesmo as nossas palavras, sejam faladas no telefone, sejam escritas no WhatsApp, possam ter a capacidade de aperfeiçoar aquilo que o outro é, principalmente quando a gente diz que ama o outro. Então, se você ama alguém, seja seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos, então transforme eles, principalmente se eles estão se sentindo entristecidos por conta desse momento que a gente vive de quarentena forçada. Se você sabe, entendendo tudo isso que eu falei, que você tem a capacidade de transformar positivamente, faça a sua parte, porque tenha certeza, Deus vai fazer a parte dele. O problema é quando você acha que é Deus que tem que fazer tudo.